1. Futebol, que movimenta US$ 250 milhões, ou mais, por ano, não se interessa criar craques, sem parar, o que nós vamos falar sobre Budas. Se não pode ter jogador de futebol, imagine Budas. Pois, se nós tivéssemos 10, 50, 100 mil Budas ao mesmo tempo no planeta, a mudança seria irreversível. Essa é a proposta. O menino do BMW já teve a prova, ganhou o carrinho, ganhou o brinquedinho. Agora, que mais que ele quer? Ficará só no brinquedinho, ou? Pois a questão é simples. 50 palestras atrás, 5 anos atrás, desde a primeira vez no Mahatma, espaço de atendimento, o Hélio falou e falou de todas as possibilidades, das maravilhas que é possível se obterem com a ressonância harmônica. Foi mais do que batido nessa tecla, do positivo, da alegria, da felicidade, da prosperidade, de ganhar dinheiro, de evolução espiritual, etc. Porque, em última instância, se pedir o arquétipo espiritual, toma mas, e agora? Lembra-se da moça, que pediu o arquétipo de Abraham Lincoln? Fez o que com o Lincoln? Pilota fogão, pilota máquina de lavar, pilota lavadora, com o Lincoln? Então, não há falta, não é isso, não há falta de estímulo do lado positivo para que as pessoas saltem continuamente. Lembra-se daquela vez que se falou da experiência em laboratório com macacos? Estímulo sexual. E cuja pergunta foi feita: quanto que vocês querem de libido? Aluno: ninguém. Professor Bruno não oferece uma mão. Agora, se isso não é motivador, então, ficou complicado, não? Neste planeta, com toda a classe média no segundo degrau de Maslow, por que não vem o público do primeiro degrau de Maslow na palestra? Não adianta falar de arroz, feijão, bife e batata. DVD, palestra. O sexto degrau, o dia que tivermos aqui as 25, 30, empregadas domésticas, auxiliar de pedreiro, faxineiras e essas classes similares, as quais estão precisando de ajuda, será um verdadeiro milagre que se monte uma sala de aula com elas. Então o Hélio falará na língua do primeiro degrau. Contra filé mignon, todo dia. Vamos ver. Aluno: Hélio, já que você entrou nesse assunto, eu queria te perguntar. O seu trabalho tem um custo, não é? E no momento em que se propõe a chamar esse pessoal, também, para ajudar, como é que equilibrará as suas finanças? Eles também não têm recursos para poder pagar, todo mês. Professor Bruno: quem que decide isso? Aluno: porque eu conheço uma pessoa. Ela é moradora de rua e, recentemente, ela agora está conquistando um espaço na sociedade. Ela está morando no albergue, fazendo cursos e também fazendo um trabalho para poder se sustentar. Eu senti que ela tem vontade de dar a volta por cima. Professor Bruno: Aluno: mas ela falou, mas eu não tenho condições de estar pagando. Professor Bruno: anos atrás, eu liguei para uma cliente e ela falou assim: você dará bronca em mim. Eu falei: por quê? Ela responde: porque a mulher do 8º andar, ela se jogou, e eu não falei de você para ela porque eu achei que ela não podia pagar. Eu falei para ela: quem decide isso sou eu. De onde você tirou esta conclusão? Percebe? Pois é. Estatelou-se do 8º andar porque ela fez uma suposição: esta mulher não pode pagar. Deixa morrer. E assim por diante. Eu fico pensando quantas suposições todas essas 800, 900 pessoas da ressonância harmônica, ou mais, não estão fazendo sobre a ressonância harmônica. Quais conclusões chegaram? Quais deduções chegaram? Um monte. Não chega muita informação. Chegam a mim somente 3 ou 4 situações. Quando chega, eu respondo. Mas, como dificilmente chega, as pessoas projetam, usam estereótipos. Tiram uma série de conclusões de como é o Hélio, de como que o Hélio pensa, de como que o Hélio sente, e agem em função dessas conclusões, absolutamente imaginárias. 272 cliente falou assim: o Hélio é infeliz. Como a pessoa pode chegar nesta conclusão? Como? Por quê? E por que chegou nesta conclusão? Porque, quando a pessoa senta na minha frente, eu pego o papel, pego a caneta, fico sério e pergunto o que a pessoa quer.
O que ela deseja, porque o tempo urge. Existem 10 pessoas na sala de espera, existem pessoas que já estão aguardando há 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, às vezes, esperando, e chegando mais gente. Então, precisa ser prático e objetivo. Vamos supor que, amanhã, no atendimento, tenhamos 100 pessoas com câncer lá na fila. Existem 100 pessoas, e entra você, o número 1. Existem mais 99 pessoas. Como é que o Hélio deve fazer? Um longo papo. Conta tudo. E o cachorro? E o gato? E a sogra? E aquela fofoca? E aquela briga que deu? E a vizinha? E aquele tititi que deu? E os 99 esperando, e o tumor deles mandando ver. Mas, o único câncer no mundo que é importante é o dessa pessoa. Chama-se ego. Ego. Sabe ego? Himalaia, ego. Só o meu câncer é importante. Os 99 que se danem não é assim. É assim, infelizmente, com a maioria, é assim. Então, se o Hélio fala, que mais? Câncer, lepra, AIDS, dinheiro, casa, carro, apartamento. Já entendi. Até logo, na próxima quinta-feira você retira o CD. Outro cliente. Eu preciso saber algum detalhe destas vidas. Já caiu esta ficha ou não? Aluno. Para muita gente, não. Professor Bruno, não. Eu só preciso saber o nome. Só nome, mais nada. Porque, se eu fizesse como Joel Goldsmith fazia, seria ser pior. Ninguém acreditaria no trabalho, pois o Joel nem pedia nome. Quando a pessoa ligava, ele falava: presta atenção, pensa no fulano que está doente, pensa. Pensou. Muito bem. Até logo, dorme. É que vocês não sabem dos torpedos que eu recebo. Quando eu recebo um torpedo, a pessoa só fala assim: minha mãe está com, escrita em 2 linhas. Não sei quem está passando mal, não sei quem se matará, um torpedo. Adivinha? Eu escrevo de volta: ok. Pronto. Adivinha o que acontece minutos depois? A pessoa manda outro, assim. Foi como se tivesse tirado com a mão. Incrível. Então, só precisa do nome. Alguém que senta na minha frente. Que você deseja. É isso, e só. Está bom, até logo. E com base neste atendimento, como se conclui que o Hélio é infeliz? Aluno. Conta a história da mocinha, a moça que assustou, depois voltou lá. Professor Bruno, há uns 2 anos atrás estava tomando chá, enquanto esperava o cliente chegar. Chega uma moça, conversamos em tom amigável, bolachinha, chazinho, o social. Explicamos a ressonância harmônica. Eu venho quinta-feira que vem, não precisa. Já está aqui, hoje é quinta, fazemos agora, na quinta que vem você já retira o CD. Ela concordou. Seguimos pelo corredor, chegamos à sala, fecho a porta, tranco, pego o papel e ponho sobre a mesa, pego a caneta e digo: o que você precisa? Falou 3 minutos, sai horrorizada. Não vou fazer desse jeito, porque o Hélio perguntou, seriamente, o que ela desejava. Existe a hora do lanche, chazinho, bolachinha, piada, brincadeira, é uma coisa. Sentou na sala para trabalhar, é outra coisa. Não pode ter essa mudança. Foi embora, nunca mais apareceu. Semana passada, ela liga para agendar e diz assim: assisti o DVD do Hélio. Quero passar imediatamente com ele. 2 anos perdidos. Aluno. Estava ansiosa demais. Professor Bruno, 2 anos perdidos, por um estereótipo. Como se deve atender? Contando piada, é circo. É casa, carro, apartamento. Já entendi. Pronto, fim. Será feito o que você quer, a informação entrará. Se você conduzir adiante é outra história, mas a informação será dada. Toma. Então, voltando, toda essa possibilidade de crescimento infinito é suficiente para motivar ou não? Aluno. É suficiente. 273. Professor Bruno, pois-se com tudo essa motivação e não anda, no momento que algumas vezes em que se fala: olha, bom, se não anda, regride, porque ou é assim para cima ou para baixo, não existe muro.
Se regride, podem acontecer umas situações desagradáveis e não foi falado nem um bilionésimo das coisas ruins que podem acontecer quando a pessoa puxa o freio. Bem superficial, bem suave, porque já se sabe que não se pode assustar o povo. O povo não pode saber a realidade do universo. O povo necessita viver na ilusão, na ilha da fantasia. Portanto, eles não podem saber coisa alguma. Eles precisam receber uma teologia de 3 anos de idade. Sendo assim, já se sabendo disso, fala-se, transmite-se, o mínimo possível sobre a realidade. Pai, isso assusta bom, então, se um dedinho assim do real assusta, o infinito de felicidade, de prosperidade, de tudo, aluno, assusta. Professor Bruno não leva a nenhuma, aluno 2. Motivação. Professor Bruno motivação, mudança, engajamento, fazer, crescer, evoluir, etc. não leva a nada. Portanto, continuaremos fazendo como vem sendo feito até agora. Foco em todo o crescimento, todas as benesses, todo o potencial, acreditem ou não acreditem, e, de vez em quando, bem de leve no lado negro da força de passagem. E, praticamente, no mundo teológico, é o único lugar o qual ouviram uma análise, uma descrição científica, do outro lado, é nessa palestra. Porque, no resto, eles pensam o seguinte: a humanidade não está preparada para ouvir a verdade. Portanto, não adianta falar a verdade, nem um pedacinho dela. Para eles então, é dada uma coisa água com açúcar, bem pouquinho, minúsculo, a pílula bem dourada, bem adocicada, de forma lenta e gradualmente, ao longo dos milênios, milênios e milênios e milênios, 10.000 anos, 20, 50, 200, 1 milhão de anos. Vai, ao longo de muito sofrimento, de eras, de eons, unidade de tempo geológico, afora, de sofrimento, 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 um dia, desperta. É isso, exatamente isso, que pensavam e fazem. Não vou citar nomes aqui, mas se vocês trafegarem pelo mundo, verão exatamente esta abordagem. Não se fala nada, porque a humanidade não está preparada para ouvir verdade alguma. Portanto, a humanidade é tratada como criancinhas de 3 anos de idade. Onde nós chegaremos, quanto tempo levará? Ou pior, o acúmulo de atitudes negativas levará a situações complicadíssimas, queiram ou não queiram. Portanto, se existem 7 bilhões que não querem ver, são 7 bilhões caminhando para despenhadeiro e despencarão, porque não querem ver. E se alguém levanta e fala: espera um pouco. A coisa não é bem assim, então agora assusta. Mas essa forma de fazer continuará. Cada um no universo possui uma personalidade e enxergou, vivenciou, viveu, aprendeu, evoluiu, chegou a determinadas conclusões e quer contribuir de uma determinada forma. Uma grande parte joga no time da luz, cada um com a sua personalidade. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um fala assim, o outro fala assado, e tudo bem. Existe gosto para tudo. No caso das canalizações feitas nessas palestras e neste curso, elas continuarão sendo feitas assim. Esse processo já tinha sido pensado e analisado. Por isso que não se explica como é a coisa real do outro lado e negro, que é para não assustar, pois já se sabe que é desse jeito. Agora, se implementar algumas piadas na palestra, o que acontecerá? Já foi tentado. Será feito mais isso, para ver o que acontece, mas já foi tentado. 2 palestras atrás, a palestra começou com 2 piadas muito engraçadas. Tinha 70, 80, 90 pessoas. 2, 3, 4 pessoas riram. Eram 2 piadas para rir. 3, 4 pessoas riram. Então, se nós contarmos piadas, e, claro, é necessário medir a piada que contará, porque ela precisa ser politicamente correta. Porque, senão pensarão, mas, mesmo as politicamente corretas, que resposta que tem tido essas piadas? Resultado: 0, 0. Então, se não rirem, o trem continua andando. Conta-se uma piada, não mexeu em nada, nem mosca. Ah, então, vamos em frente. Vamos em frente. Do outro lado existem centenas de pessoas. 274. A palestra é dada para os 2 lados.
Não é só para o lado de cá, é para os dois lados. As pessoas possuem problemas inerentes ao outro lado que são tratados. Existem problemas inerentes a esse lado de cá. Existem pessoas do outro lado que precisam escutar determinada coisa. Existem pessoas deste lado que precisam escutar outra coisa. Precisa-se atender o público de lá e o público de cá, N pessoas. Do outro lado, existem os que já faleceram e os que ainda não faleceram, quer dizer, existem vivos deste lado, que estão assistindo do outro lado. Existem os que já passaram para outro lado que estão assistindo. Falando-se de outro modo, existem os mortos e os vivos. Existe tudo misturado, do outro lado. Existe gente que está desdobrado, com o cordão de prata, assistindo, porque a pessoa do lado de cá está lotadíssima de problema. Então, o que o guia espiritual faz? Vamos levar essa pessoa numa palestra para que abra sua consciência. Portanto, a pessoa é tirada da América, da Europa, seja qualquer de lugar, porque vem gente de todos os lugares, ele é trazido para cá, senta aqui, assiste, depois é devolvido para corpo. Então, a palestra é dada para todos esses públicos. Os resultados do lado de lá são maravilhosos. Uma região autônoma Vilho Sós, para o público que vem do outro lado. Do lado de cá, nenhuma risada, só 2, 3 pessoas. O resultado nos vivos do outro lado, que estão assistindo do outro lado, mas que estão vivos aqui é maravilhoso. A que conclusão que se chega com um fato desse na mão? Para você poder entender isso aqui, aceitar, mudar, crescer, evoluir, necessita-se vir na palestra desdobrado. Pois, se vier fisicamente, não acontece, praticamente, nada. Você imagina isso? A pessoa está lá na América, vem desdobrado na palestra, assiste. Acontece uma tremenda mudança na pessoa, remexe de cima para baixo, volta para corpo e começa a ter mudanças na vida da pessoa, mas veio desdobrado. E quem está dentro do próprio corpo? Então, vejam qual situação que se cria. Onde está tendo-se mais resultado? Do outro lado. Sendo assim, se do lado de cá a resistência é grande, e do outro lado a aceitação plena, a ênfase, inevitavelmente, em dar a palestra será para o outro lado. E não é o Hélio que escolhe isto, não é o Hélio que decide isto. Então, aluno, Hélio, sabe o que você me lembrou? O Fritjof Capra, num dos livros dele, O Tal da Física, 1975, na introdução, ele comentou, acho que na década de 70, ele teve acesso às plantas de poder. Era amigo do Carlos Castaneda, escritor e antropólogo, e outros mais na mesma de conhecimento. Eu não sei se facilitou ou acelerou o seu entendimento, quando ele entrou dentro do Tao e da física, para ele conhecer como funciona o universo paralelo. Professor Bruno aluno, você falou sobre a eficiência da palestra com os vivos em desdobramento. Eu sinto a dificuldade de entender basicamente o conceito dos universos e dos multiversos, principalmente por não ter essa facilidade de abstração. No caso do Capra, ele conseguiu entender o universo abstrato. Ingeriu plantas alucinógenas. Acho que outros mais, também, outros físicos da época onde também, fumavam e eles bebiam alucinógenos, para poder obter certa influência da bebida, alterando seu estado de consciência para se introduzir dentro da física quântica com outro olhar, essa abstração. Porque hoje, também, a pessoa que segue uma linha mais sagrada do xamanismo com o uso da ayahuasca, pelo resultado das pessoas, eles começam a ter mais consciência de algumas situações, quando submetidos a esse universo, através de uma planta de poder. Professor Bruno, quando Hélio começou a projetar a ressonância harmônica, ele estudou todas essas metodologias, tudo. E foi selecionando o que era mais importante. O mais impactante de cada terapia, de cada metodologia, de tudo que existe, e agregou na ressonância harmônica. Então, se observarem o livro O Poder da Ressonância Harmônica, lerão naquelas linhas que está descrito assim: portas da percepção, expansão da percepção, acesso a outras realidades, sem uso de nenhuma substância química. A ressonância harmônica já faz isso.
Timothy Leary, doutor em psicologia de Harvard, foi um dos maiores pesquisadores sobre LSD. Ele era genial. O que aconteceu 275 com ele? Passou por 40 penitenciárias. Uma após a outra, ele era transferido. Por causa de um cigarro de maconha que a filha dele tinha usado. Estava no carro. A alfândega parou, pegou aquilo e falou: "Quem usou?" A filha iria presa, ele falou: "Eu usei." 40 penitenciárias, um cigarro de maconha. Ele foi considerado o homem mais perigoso do mundo, na época. Famosíssimo, Timothy Leary. O que ele propunha? A expansão da percepção da realidade. Você usa essas substâncias e abre a porta da percepção, como Slay escreveu no livro. Pois bem, o que o Hélio fez? Pegou toda esta metodologia e pôs na ressonância harmônica, e está escrito no livro. E centenas de livros, já distribuídos, vendidos e etc. Quantos comentários foram feitos sobre esse aspecto da ressonância harmônica, até hoje? Adivinha? 0. Ninguém percebeu que se obtém o mesmo resultado de abertura das portas da percepção com a ressonância harmônica. O que todas essas drogas fazem, a ressonância harmônica faz sem droga alguma, só com a elevação da frequência. Ninguém percebeu isto. E está lá escrito. Está escrito. Percebem a questão da percepção, como é que é? Enquanto não foi falado, pode colocar rejuvenescimento na frequência. Ninguém pediu rejuvenescimento. No dia a palestra foi falado, pronto. Nos atendimentos seguintes choveu pedido de rejuvenescimento. Provavelmente, na quinta-feira eu devo receber algum pedido de expansão das portas de percepção. Das pessoas que estão aqui, porque, ainda, o resto, não descobriu isso. Quando se fala que tudo, TUD é possível com a ressonância harmônica, a ficha não cai, porque não há resposta, não há resposta. Se tivesse sido entendido, o patamar já seria outro. Quem ficará cuidando de casa, carro, apartamento, quando possui acesso a tudo? Percebem? Fica, assim, no efeito, em vez de ir à causa. Se eu tiver essa percepção aberta, eu crio toda essa realidade, sem uso de droga alguma. Aluno. E meditação. Professor Bruno, se você recebe a informação do Buda, o que mais se precisa? Está entendendo? Para que se quer meditar, se você recebe o próprio? Aluno. Pois é, mas a pessoa não pediu o arquétipo do Buda. Não está nem sabendo como fazer a frequência. Professor Bruno, não é como fazer. Você não precisa saber como que o universo faz as coisas acontecerem. Entenda o segredo, só peça e se prepare para receber. Você não cuida do como. É isto. Recebe-se um ser perfeito, age e faz. Não ficará preocupado com mais nada. Sai de lado e deixa-o atuar. É só isso. E ele é um nirvana, ele está no estado nirvânico, felicidade absoluta. Que mais que se quer? É só sair do lado que ele já produz toda a serotonina, endorfina e dopamina que se precisa. Aluno. Não é a mesma coisa aquela pessoa que pediu Abraham Lincoln? É a mesma situação. Professor Bruno, não é possível comparar, com todo o respeito ao Lincoln, ele está no processo de evolução. Nós estamos falando de um ser que é o próprio universo. Você teria que experienciar o Buda para ter uma ideia do que é isso. Entendeu? Então, não precisa de mais nada. É o que eu estou falando. Quando é outra forma de falar, se possui toda a bioquímica funcionando no seu corpo. Mas o que significa em termos espirituais? Se não caiu a ficha, vê se cai agora. É o próprio Buda em você. Você se tornou Buda. Saiu de lado e deixa o Buda trabalhar. É só isso. Todos os problemas estarão resolvidos, todos. Mas, o Buda entra, toma uma cotovelada. Fica quieto que eu preciso ver a novela, eu preciso ver o jogo, eu tenho que tomar uma cervejinha ali. O que ele faz? Sabe que ele é da paz. Ele fica, no cantinho dele, meditando, feliz, êxtase divino, enquanto espera o jogo, ou não sei o que, depois não sei o que, e todos os brinquedinhos. Quando cansar, eu estou aqui.
É esse processo que vem acontecendo, nos 5 anos de ressonância harmônica, em todos os locais onde é divulgado. É isso que vem acontecendo. 276. Para terminar, lembra-se que já foi explicado que a onda que porta o seu MBA, o qual foi pedido, o qual foi transferido, o MBA é uma informação que está na onda. Quando a torre da TV, na Avenida Paulista, emite o programa, vem codificado de lá. Vem um código, sua TV decodifica e aparece na telinha o programa que está sendo transmitido de lá do estúdio. Vem um código. Existe uma onda que porta a informação, uma onda eletromagnética portando programa de TV, de rádio, GPS, etc. O que é esta onda? Isso já foi falado, aluno. O vácuo quântico. Professor Bruno, várias vezes nas palestras já foram faladas, várias vezes. O que é esta onda o qual está transferindo o MBA, o curso de alpinismo, seja o que for? O que é? Aluno. O vácuo quântico. Professor Bruno, o próprio vácuo quântico. E o que acontece? Ele é jogado de lado. Fica aí, espera. Eu só quero o MBA, você fica aí do lado, que eu não tenho tempo para isso agora. Ele fica esperando. Portanto, aluno, ainda se ele ficar só ali, esperando, tudo bem. Mas, nós temos que encarar o seguinte. É igual um curso, se não prática, é a mesma coisa os talentos e as matérias, as informações. Se não prática, você perde. Professor Bruno, exatamente. Aluno, ela estará enfraquecendo, daqui a pouco ela some. Professor Bruno, portanto, a ênfase continuará sendo dada em todas as possibilidades da ressonância harmônica e, de passagem, alguns alertas, se a pessoa se recusa a crescer. Boa noite. Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica 277. Canalização. Professor Hélio Couto Yoshi. 13ª aula, Infinitas Possibilidades. Professor Bruno, boa noite a todos. Próxima palestra será Rasgando o Véu, Desconstruindo a Engenharia do Consentimento. Hoje veremos todos esses itens, se for possível. Vamos aprofundar cada um, para ver o que é possível fazer em cada área, com a ressonância harmônica. Provavelmente, existem possibilidades que ainda não foram percebidas. Então, pretendo aprofundar cada tema desses itens, para que tenham noção melhor do que é possível fazer com a ressonância harmônica. Já foi explicado que é possível fazer tudo com a ressonância harmônica. Mas tudo na minha concepção é uma coisa, e na concepção das pessoas é outra. Depende do paradigma de cada um. O tudo é uma coisinha, minúscula, e o tudo é do tamanho do universo. É aquela situação. Enquanto não se fala o que é possível, a pessoa não pede. Basta falar que é possível, que solicita. Seria necessário algo simples: pensar. Só isso. Pensar é a ação mais difícil para o ser humano, e a ação o qual o ser humano mais evita fazer. Porque, se houvesse raciocínio, com base no conceito tira-se todo o resto. Mas, se não houver raciocínio, fica só no que é despejado em cima da pessoa. Pode fazer isso, então eu peço. Pode fazer mais isso, então eu peço. E assim por diante. E, portanto, qual é o aproveitamento da ferramenta ressonância harmônica? 0,000000001%. É por isso que depois de meses e meses e meses e anos, nada de mudança, nada de evolução, nádica de nada, como se diz no popular. Portanto, vamos ver se hoje, este conhecimento, abre um pouco a mais. Para abrir um pouco a mais é preciso expandir o paradigma. Mas, existem alguns temas muito sensíveis, muito complicados. Estes temas, quando são expostos na palestra e deixados em aberto, não existem resposta nenhuma, porque não é aprofundado no detalhe. Então, hoje vou esmiuçar no detalhe. Vamos ver até onde é possível ir a cada um dos itens. Tudo que existe no universo é informação. Todos já sabem disto. Toda informação pode ser transferida personalizadamente para uma determinada pessoa. A informação entra, a pessoa assimila, mas pode atrasar a execução daquela informação, se ela pisa no freio, se ela puxa, se ela sabota, de N maneiras.
Então, resolvi fazer essa aula desta forma, que fique claro que são infinitas possibilidades. Agora, quando se põe as infinitas possibilidades, como é que as soluções dos problemas não saem do infinito? Fica complicado. Por que não sai? Aluno. Resposta. Você fez a pergunta. E a resposta? Professor Bruno, porque há uma tremenda sabotagem. Vamos ver item a item. Relacionamentos afetivos. O universo tem arquétipo para tudo o que existe. O arquétipo é a perfeição de tudo o que existe no universo. Existe o jogador de futebol perfeito. O jogador de basquete perfeito. O empresário perfeito. O general perfeito. O professor perfeito. E existe o conquistador ou sedutor perfeito. Tudo que eu falar no gênero masculino se aplica também ao feminino. Mas existe, todo arquétipo é masculino e tem a sua contraparte feminina. Tudo no universo é yin e yang. Eles trabalham juntos. Portanto, não se aplica o machismo quando se nomeia só o lado masculino. Então, supõe-se o quê? Vamos supor, neste caso, que existe um arquétipo para relacionamentos afetivos, especificamente conquista e sedução. No cinema ficou gravado como Dom Juan de Marco Johnny Depp, 1995, por exemplo. Seria uma perfeição no assunto. Você pode agregar, ainda, a produção ilimitada de quanto você quiser de feromônios. Que é feromônio? É uma substância onde o corpo humano produz e que atrai o sexo oposto. A ciência diz que não tem certeza se essa substância existe. Existe. É possível implementar a sua produção de feromônio no nível que se desejar. Lembra? 278 infinitas possibilidades. Entrou a frequência, ela faz acontecer de qualquer forma, ainda mais num nível hormonal como esse, onde a sua resistência, digamos, seria mínima. Então, é algo físico, não tem problema nenhum para acontecer. É só na medida em que você começa a ter medo do crescimento é que se sabotaria a produção do feromônio. Porque, na hora que o feromônio começar a atuar em você e começar a atrair N elevado a N pessoas. O que o ser humano normalmente faz nesses casos? Aluno. Sabota. Professor Bruno sabota. Mas estamos verificando as possibilidades. Então, qual é o problema na área de relacionamentos para atrair pessoas e conquistar pessoas? Vocês já sabem que existe DVD sobre relacionamentos, Amar, a bioquímica do amor. Possui toda a tecnologia mental descrita na palestra, arquétipos e tudo o mais. Aluno. O protocolo. Professor Bruno é todo o protocolo. Agora, se você põe a frequência que gera esse nível de atração, esse nível de excelência, de abordagem, de tudo o mais, onde está o problema? Porque não existe limite para o que se pode colocar. Aluno. A barreira mental é tão forte que sobrepõe isso que se está falando. Até que ponto a mente barra esse trabalho em relacionamentos? Professor Bruno atrasa, porque a pessoa sabota qualquer tipo de crescimento. Aluno. Mostre um exemplo de sabotagem de relacionamento afetivo. Professor Bruno, vamos supor que você atraía 10 homens. Com um pouco assim de feromônio, vamos supor que atraía 10, 11, 12, 15, 18, 30, 150. E depois? Porque essa escassez de recursos que falam, onde todos falam, não existe, na prática. Há 3 bilhões e meio de homens e 3 bilhões e meio de mulheres no planeta. 3 bilhões. Como que não acha ninguém? Onde está o problema? É no mercado, como se fala? Não é no mercado. Já sabe, semelhante atrai semelhante. O que se existe dentro de você, atrai exatamente igual, mental e emocional. Portanto, dependendo de como é a sua atitude, os resultados são exatamente iguais. Então, isso no mundo normal. No mundo normal já não deveria haver problemas, dada a imensa quantidade de pessoas os quais existem transitando pelo planeta. Agora, imagine-se com os recursos da ressonância harmônica, colocando qualquer frequência, aquele gera qualquer resultado. Quem vocês acham que é extremamente atrativo? Sejam no cinema, atores, do presente, do passado, e da história em geral. É um contínuo espaço-tempo.
Não existe passado, nem presente nem futuro. É tudo uma coisa só. Sendo assim, você pode acessar qualquer informação. Não tem essa história de morto nem vivo. Todos estão vivos. Quem você escolhe? Quem seria aquele homem que é interessante, aquele que atraía multidões? Clark Gable, por exemplo. Aluno: Alain Delon. Professor: Bruno Alain Delon. Pode citar. Pode citar 10, 15, 20, 30, 50, seja quanto tempo quiser. Acham que o glamour, a capacidade que eles tinham de influenciar o público feminino, sumiu, desapareceu? Nada desaparece. A informação está ali gravada para sempre, e pode ser transferida para uma determinada pessoa. Agora, imagine se você pega a informação de um ator destes e transfere para uma mulher ou para um homem, porque tanto faz as mulheres e os homens. O que acontece com aquele indivíduo chegar perto desta pessoa cuja informação está inserida nela? Você potencializa o magnetismo da pessoa no nível infinito que se quiser. Vocês já não viram que, 279 um mês depois de colocada a ressonância harmônica, aonde se vai prestam atenção em você? Já não perceberam isso? Um mês. Imagine 6 meses, 1 ano, 2, 3 ou 4 anos, imaginem. Se em um mês você vai a um lugar e todos já começam a prestar atenção. E não voltam atrás de vocês, os namorados. Dos 7 anos de idade, 10 anos, 12 anos. Todos os ex não começam a telefonar. Não começam a mandar torpedo, querem voltar, querem retornar. Não acontece. São muitos os relatos. E como que eles voltaram do nada? O sujeito há 40 anos esqueceu-se de você. Depois, coloca a ressonância harmônica, na semana seguinte o sujeito te acha no Orkut. Você foi namoradinha dele com 7 anos de idade, no primário. 40 anos depois o sujeito encontra você, justamente depois que pôs a ressonância harmônica. Mera coincidência. Bom, normalmente nesses casos não se interessa mais, fim. Mas acontece que a pessoa aparece. Eu tenho N relatos desse tipo. Portanto, se todos aqueles tiveram contato contigo sente algo diferente, lembra o spin da partícula, o spin de uma partícula com o da outra, você mexeu outro spin reage imediatamente? É isso o que acontece. Houve uma correlação no passado e depois cada um foi para um lado. Mas, quando houve uma alteração maciça no magnetismo de um deles, o outro lembra e vem atrás. E os demais, se em última instância, na verdade, todo mundo está correlacionado? Então, qual é o problema, em termos de relacionamentos, se tem a ressonância harmônica com você? É a sua mente quem está sabotando, porque aquilo que se acredita se cria, literalmente. Por isso que é sempre falado, é necessário trocar o paradigma. Põe-se a ressonância harmônica e continua achando tudo ser impossível, o que acontecerá? Ficará mais impossível ainda, porque agora você está potencializado. Então, tudo aquilo que se pensa, ficará N vezes potencializado a partir do momento quando pôs a ressonância harmônica. Por esse motivo é preciso mudar sempre o pensamento e o sentimento. Sendo assim, não se pede o que deveria ser pedido. Não existe limite de informação que pode se colocar. Você imagine se pegar os 20 maiores galãs da história do cinema ou das atrizes. Qual seria o resultado na sua vida? Agora, por que não faz o pedido destes galãs? Aluno: bom, tirando o pedido e o fator que é exponenciado, esse poder vai chamar até que se torne poder de atração, pelo que você está colocando. Quando eu escuto as mulheres falando que só existem homens casados, que só existem 1001 coisas. É o fato que elas acreditam e é por isso que elas estão atraindo esse tipo de pessoa. Não é exatamente o que elas querem. Elas estão focando naquilo que elas não querem em vez de estar focando naquilo que elas querem. Professor Bruno, existem muitos casos desse tipo de situação onde pessoa não quer, realmente, um compromisso, ela tem medo de algo, casamento, então ela atrai os comprometidos porque é só um caso e aquilo não vai dar nada, portanto está tudo certo. Se buscar, lá no fundo mesmo, no inconsciente, qual é a motivação dominante, qual é o sentimento?
vão aparecer essas coisas.